Direto da redação. Agora vamos à realidade crua. Aqui em Búzios, na região dos Lagos, o Tribunal Superior Eleitoral ontem cassou o mandato do prefeito Alexandre Martins e do vice. Deixa eu chegar aqui a informação. E eles foram cassados por abuso do poder econômico durante as eleições de 2020. Tá na tela aí, eu acho que já tá. Aí tá o Alexandre Martins e o vice dele, não é isso? Estão os dois aí, você vê a foto na tela. E vamos entender como se deu essa cassação, porque esse é um drama. Búzios tem um monte de prefeito que afasta, sai prefeito, volta prefeito. É uma loucura, né? Vivenciou isso durante os últimos tempos. Mas agora a cassação ela se dá no terreno da eleição. Foi decisão da Justiça Eleitoral e, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral manteve uma decisão, firmou uma decisão que já tinha o mesmo teor no Tribunal Regional Eleitoral. Essa decisão foi ontem, tá? Isso foi anunciado ontem, na sessão de ontem do TSE. Eu vou aqui, a decisão que está aqui, está na íntegra que eu tenho. Eleições 2020, prefeito e vice-prefeito, ação de investigação judicial eleitoral. Essa decisão foi decorrência de uma AIGE, período da eleição. E, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral julgou um recurso especial que foi interposto contra a decisão do TRE, o acordo do TRE, que foi proferido. E o que o TRE decidiu, o TSE manteve a cassação dos diplomas do pleito majoritário de armação dos Búzios nas eleições de 2020 e a inelegibilidade do prefeito Alexandre Martins e do seu vice da chapa em virtude da prática de abuso do poder econômico. Isso foi com base no artigo 22 da Lei 6490. O que diz aqui? Vamos aqui transcrever o que diz o TSE. Não há de falar em negativa de prestação jurisdicional. O TRE enfrentou questões aduzidas e concluiu que é válida a busca pessoal realizada após denúncia anônima seguida de apurações preliminares. A diligência ocorreu nas proximidades do local de votação. A prova do liame entre o operador do esquema ilícito e os recorrentes. A referência ao valor que teria ficado à margem da contabilidade da campanha foi mencionado como reforço à gravidade dos fatos. O que se arguiu aqui? O que o Alexandre Martins e os advogados dele tentaram arguir para tentar melar essa situação? Durante a eleição, foi preso um cidadão, uma denúncia anônima acionou a polícia dizendo: tem um cidadão comprando voto aqui numa sessão eleitoral. A polícia militar, diante dessa denúncia anônima, intercepta o carro, encontra com o cidadão material de campanha, com a tia em dinheiro, que na época eu acho que era R$6 mil, e listagem de eleitores e a quantidade de votos que ele deveria comprar naquele período ali, 150 votos. E foi uma eleição muito disputada entre o Alexandre Martins e o seu oponente, o Leandro do BOP. O Leandro Martins é do Republicanos. E o Leandro, a diferença de votos entre eles foi assim pouco mais de 6%. Então o que a justiça interpretou? Que essa conduta vedada, essa conduta proibida, ela teve o potencial de influenciar um grupo de eleitores para votar favoravelmente a chapa majoritária ao prefeito, o Alexandre Martins. Então, a justiça foi logo dizendo: aceito, é válida a denúncia anônima, e foi comprovado que a denúncia tinha razão, e acabou. E ali fez o flagrante, levou e acabou, tocou. E nos termos da doutrina, diz aqui ainda a decisão, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 244 do Código de Processo Penal, é lícita a busca realizada a partir de denúncia anônima, com descrição detalhada das características do veículo, seguida de diligências pelos agentes da polícia. E no caso, a Polícia Militar recebeu a denúncia anônima no dia da eleição sobre a prática de compra de votos nas adjacências, ou seja, nas proximidades, né, do local de votação, que estaria sendo realizada por pessoa que estava em um Toyota Corolla preto. Ato contínuo, designaram-se agentes policiais nas proximidades para verificar a ocorrência, os quais diligenciaram e localizaram o automóvel no lugar indicado. Ou seja, o cara falou: o carro está em tal lugar comprando voto. Um Corolla preto.
polícia foi lá e encontrou o carro. E com as características apontadas. Momento em que realizou a abordagem que culminou na apreensão de dinheiro, material de propaganda dos recorrentes e planilha de gasto de campanha. Então tinha tudo, tinha materialidade. E conforme a jurisprudência desta corte, o abuso do poder econômico caracteriza-se pelo uso excessivo de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. A questão é a seguinte, o dinheiro poderia até ser dele. Pô, é dinheiro privado, não é dinheiro público. Não tem problema. Seja dinheiro público ou privado, a conduta é vedada. A compra de voto é vedada. E voto se compra com dinheiro vivo, se compra com programas sociais, se compra com contratação de pessoas durante a eleição. A justiça está muito atenta a esses descaminhos, né? É o que se verifica aqui. O ambiente está péssimo no TSE para as pessoas que estão habituadas a ganhar a eleição dessa forma. A corte de origem, olha aqui, vamos aqui. O Anderson Machado, apontado como operador do esquema ilícito, seu nome do homem, foi preso no Corolla. Alvo de busca pessoal na data da eleição e nas proximidades do local de votação, apreendendo-se dinheiro, folhetos de propaganda dos recorrentes e planilha especificando as condutas ilícitas que se enquadram em dois grupos. A entrega de dinheiro a eleitores no dia do pleito, a distribuição durante os 4 meses de campanha, agosto a novembro, de cestas básicas e serviços de limpa-fossa. Contra a distribuição de dinheiro a eleitores no dia do pleito, a prova documental cujo teor foi de R$ 6.200 em espécie e a indicação na planilha da atividade, além de boca de urna na eleição para alcançar 150 pessoas ao custo total de R$ 22.500. A elevada quantia, o conteúdo da planilha e o material de propaganda da chapa majoritária eleita, apreendidos após a denúncia da compra de votos perto do local de votação, comprova a ilicitude da conduta. Então, assim, é muito farto, tá? Assim, são fartos os elementos de convicção. Apreendeu dinheiro, apreendeu planilha, apreendeu material de campanha, comprovou a utilização de caminhão limpa-fossa. Olha só, a cidade como Búzios, um dos balneários mais visitados do estado do Rio de Janeiro, tem essa prática, essa conduta nojenta ainda de trocar voto por caminhão limpa-fossa, sinal que a cidade não tem saneamento básico em algumas regiões, tem que colocar o político dar caminhão limpa-fossa em troca de voto. Que vergonha! Mas que coisa, rapaz, uma cidade como Búzios, que vergonha, o senhor Alexandre Martins. O senhor fazer um negócio desse, trocar voto por caminhão de fossa, é explorar a miséria, né? E distribuição de cestas básicas caracteriza também o seguinte, que a cidade tem um índice de miserabilidade e uma cidade turística que deveria fazer dinheiro circular, para levar dinheiro para casa das pessoas, fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, que a cidade tem potencial para isso, ainda tem uma classe política que se nutre desse clientelismo barato e remonta aqueles rincões nordestinos, tempos muito passados. Meu Deus do céu. É deplorável saber que a região sudeste, uma das cidades que é um dos cartões postais da região sudeste, importou o que é de pior na conduta e na prática política. Isso muda completamente o cenário eleitoral em Búzios, tá? Isso muda, porque até então Alexandre Martins era candidato à reeleição, não é mais, está inelegível por 8 anos, além de perder o mandato agora, vai ficar inelegível, acho que até 2030 e pouco, acho que 8 anos de inelegibilidade. Ele sai da disputa eleitoral juntamente com o vice, que está caçado a chapa, e agora a eleição está em aberto. O segundo colocado na eleição foi o Leandro do BOP. Você é o Alexandre, é? Ele e o vice, o Alexandre e o vice dele. O segundo colocado na eleição lá foi o Leandro do BOP. Não necessariamente seria hoje o favorito para a eleição, porque muda muito. E você tem outros atores que estarão disputando a eleição. O ex-prefeito Mirinho Braga é candidato. O Joãozinho Carrilho, que já foi candidato na eleição anterior, estava até recentemente presidente da FAETEC. Candidato apoiado pelo deputado Dr. Serginho, deve disputar a eleição. Joãozinho Carrilho. Então você tem outros atores, o cenário muda. O cenário não necessariamente
será o mesmo cenário que foi a eleição de 2020. Então é preciso agora reavaliar todo esse aspecto para saber como fica a sucessão municipal em Búzios. Mas que é um fato novo, relevante e que muda completamente o cenário, vira o cenário de pernas para o ar, isso aí eu não tenho dúvida.